Uma determinada cultura de micróbios cresce a uma taxa proporcional à quantidade presente em cada instante. Após uma hora, observam-se 3.000 micróbios e após 2 horas, observam-se 9.000 micróbios. Determina uma expressão para o número de micróbios presentes na cultura em cada instante. Bom, para determinarmos uma expressão que nos dê então o número de micróbios em cada instante, vamos começar antes por definir as nossas variáveis. Por exemplo, o que nós procuramos vamos chamar de y, e será uma função em função de t, não é? Porque é à medida que o tempo passa. Então este y representa o número de micróbios. Vamos aqui escrever, ok? Para começarmos a pensar no exercício. Número de micróbios. E o t, o nosso t, há de representar então o tempo em horas, não é? Portanto, será o tempo em horas. Temos ainda aqui outra informação. Temos uma taxa de crescimento, e será uma taxa de crescimento instantânea, porque é em cada instante, refere-se a cada instante, e diz que é proporcional à quantidade de micróbios. Bom, vamos chamar então aqui T, um T maiúsculo, de taxa de crescimento, de variação. Vamos chamar até antes taxa de variação, porque até pode ser importante para o que eu vos quero dizer depois a seguir. Vamos então fazer aqui a taxa de variação e vou-lhe chamar instantânea, porque é em cada instante, não é? Tal como diz ali no enunciado, instantânea. Temos mais uma informação que é esta. Passada uma hora temos 3.000 micróbios, passadas 2 horas temos 9.000. Pronto, ok. Isto será para explorar também durante o exercício. Bem, e depois, para começar, como é que nós então começamos o exercício? Porque ainda só tiramos alguns dados, não é? Eu acho que a única opção é pegar aqui nesta informação quando diz que a taxa é proporcional à quantidade presente em cada instante. Então, estão-nos a dizer que este t e este y de t são proporcionais. São proporcionais, não é? Proporcionais. Isto quer dizer que existe uma razão entre eles. Quando uma passa para o dobro, a outra também passa para o dobro. Quando uma passa para o triplo, a outra também passa para o triplo. Existe uma razão. Quer dizer que a divisão entre estas duas grandezas, se são proporcionais, a razão entre as duas vai dar sempre uma constante, um k, ok? Esta é a definição de duas grandezas proporcionais. Duas grandezas são proporcionais, diretamente proporcionais, se a divisão entre elas der sempre o mesmo valor. Vamos chamar então aqui k, que será uma constante. Agora, vou passar este yt para outro membro a multiplicar. Ok? E aqui deveríamos então reparar noutra coisa para começar a resolver o problema. É que este t, esta taxa de variação instantânea, que nós aqui definimos como sendo t, e que é proporcional ao y, e o que nos permitiu tirar esta equação, mas este t é uma função especial. Agora, em termos matemáticos, mesmo sem qualquer contexto de problema como nós aqui temos, a derivada é que nos dá a variação de uma função em cada instante. Portanto, matematicamente, a variação de uma função em cada instante, a variação instantânea de uma função, é dada pela derivada. Portanto, o que nós temos aqui, este nosso t, que eu chamei t, não é, maiúsculo, não é mais do que a derivada da função, ok? Não é mais do que a derivada. E era importante então repararmos nisto. Por isso, eu vou aqui substituir pela derivada e obtemos assim aqui uma equação diferencial, que vamos resolver descobrindo o y, e depois ter o y é a nossa função, é a resposta à pergunta, ok? Portanto, agora é resolver esta equação diferencial. É uma equação diferencial de variáveis separadas, portanto, será também de fácil resolução, e o que nós temos é o seguinte: eu posso escrever a derivada com uma linha, como aqui está, mas também a posso representar assim, e esta é uma notação mais usual em equações diferenciais, e até em vez de escrever yt, escrevo só y. Nós já sabemos que este y é em função de t, e portanto não é preciso estar sempre a escrever yt, ok? Bom, então o que é que eu posso fazer? Este k pode passar para este membro, aliás, este ky pode passar para este membro a dividir. Reparem que eu tenho aqui vezes 1, não é? E o dt pode passar para outro membro a multiplicar, porque está a dividir deste lado. Eu estou a fazer isto porque estou a procurar fazer a equação diferencial de variáveis separadas, não é? Pôr tudo y de um lado e tudo t do outro. O k não é y nem t, portanto pode vir, como está a multiplicar aqui pelo y, pode vir aqui agarrado ao y, digamos.
Bom, eu vou então escrever só ainda de uma forma mais simples, para melhor visualizarmos a equação diferencial. Temos então isto. Eu vou aplicar então primitivas nos dois membros, porque é assim que se resolve uma equação diferencial de variáveis separadas, é aplicando primitivas nos dois membros, ok? E vamos resolver. Antes de começar a resolver esta primitiva, vou só passar o k para fora da primitiva, porque está a multiplicar, não é? E ficamos aqui com uma primitiva imediata e deste lado também uma primitiva imediata que posso já fazer, dá t, não é? T dt. Bom, as formas que eu aqui vou aplicar são estas. Eu vou aplicar a forma do logaritmo, porque quando temos u' sobre u, sabemos que esta primitiva dá ln de u, ok? E sabemos que a primitiva de uma constante, ou a primitiva de 1, dá sempre, neste caso dá t, porque é em dt que eu estou a fazer, não é? Portanto, ficará t. E falta então só aqui derivar 1 sobre k vezes ln de módulo de y igual a t mais c. Bom, eu enganei-me ali atrás, ali já não escrevo dt, não é? Escrevo uma constante. Portanto, nós quando fazemos uma primitiva vamos sempre acrescentar uma constante no fim, porque nós estamos a terminar uma família de funções que verifica a primitiva, não é? Peço desculpa. Agora, eu coloco só uma constante deste lado, porque era o mesmo que colocasse uma constante aqui na primitiva do primeiro membro, e depois essa constante iria fazer a conta com a outra no outro membro, e ficávamos apenas com uma única constante, porque uma constante mais uma constante, ou menos uma constante, dará na mesma uma constante. E, portanto, coloco aqui só uma. E agora, reparem, o k pode passar para o outro membro a multiplicar, portanto, k, vou colocar aqui um parênteses, t mais c, e o que é que temos aqui mais? Agora querem então descobrir o y. Reparem que eu posso tirar o módulo porque o nosso y é um valor positivo, não é? Número de micróbios, estamos a falar de uma quantidade positiva, e, portanto, poderá ficar só ln de y igual a k t mais c. Ok? E agora, o que é que nós temos aqui? Eu, para tirar o ln, porque eu quero resolver em ordem a y, vou aplicar a função inversa do ln, que é o exponencial. E fico então com k t mais c. Ok? Esta é então a resolução de uma equação com exponenciais e logaritmos. Tenho um ln, para tirar o ln, passa a função inversa do ln, que é o exponencial. Bom, eu já tenho então aqui a minha função. Agora, o que é que acontece? Eu preciso ainda de descobrir este k e este c para ela estar perfeitamente definida, porque a minha função terá de estar escrita apenas em função de t, não é? Em função do tempo, e por isso eu vou explorar então estas duas informações que aqui me dão no enunciado. Passado 1 hora são 3.000, passado 2 horas são 9.000. Peço desculpa. Foi um micróbio que anda aí. Vou então substituir aqui por 1, o t. Vou fazer o y1, vou substituir na função o t por 1, fica e elevado a k 1 mais c igual a 3.000. Vou substituir na de baixo o t por 2 e fica k 2 mais c igual a 3.000. E vamos aqui fazer as simplificações. Eu vou pegar numa das equações, resolver e substituir na outra. É o método de substituição normal. E para isso vou então fazer aqui esta simplificação de potências. E elevado a c igual a 3.000. E aqui faço o mesmo. 2k mais... não, vou já fazer também a fórmula como fiz no de cima. Eu vou já explicar melhor aquelas formas, ok? Porque poderá existir aí dúvida. É elevado a kc e eu acho que me enganei aqui. Aqui é kc, ok? Também, o k vai multiplicar k vezes 1k, k vezes c dá kc. Aqui ficamos com 2k mais kc, ok? Bom, então eu vou explicar aqui só a primeira. O que é que eu fiz aqui? Reparem que e elevado a k 1 mais c é igual a e elevado a k mais kc, que será igual, por uma forma das potências, é aquela forma que nos diz que quando temos duas potências com a mesma base, podemos dar a mesma base e somar os expoentes, ok? É o que está aqui. Foi então o que eu fiz ali. E vou resolver então...
Vou resolver então ali em ordem a uma das letras, neste caso vou resolver em ordem a kc, por exemplo, fica E elevado a kc igual a 3000 sobre E elevado a k. E vou substituir aqui na de baixo, portanto fica um E elevado a 2k vezes 3000 sobre E elevado a k igual a 9000. E vou agora, portanto aqui em cima, deixo ficar isto assim, exatamente, para já não mexo. Vou fazer a conta do E elevado a 2k a dividir por o E elevado a k, também uma forma das potências, reparem. E elevado a k vai dar E elevado a 2k menos k, que fica então E elevado a k, ok? Está a dividir com a mesma base, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes. E reparem que posso também já passar o 3000 para o outro lado a dividir, não é? O 3000 está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. Bom, E elevado a k igual, ora, corta, dá 3. E ficamos então com k igual a ln de 3. Ok? Reparem, eu quero tirar o k, tenho aqui um exponencial. Para tirar o exponencial, aplico a função inversa no outro membro e fico com k igual a ln de 3. Bom, então vou substituir agora na outra equação de cima para descobrir o c, já tenho o k, não é? Então vou substituir aqui o k por ln de 3 e fico com ln de 3 vezes c, reparem que o c não está dentro do ln, ok? Igual a 3000 sobre E elevado a k dá 3, temos aqui, E elevado a k igual a 3, e vou simplificar mais um pouco, ficamos então com E elevado a c ln de 3 igual a 3000, ok? 3000 dividido por 3 dá 1000. E agora, para tirar este exponencial, porque a minha variável está lá no expoente, vou aplicar a função inversa do exponencial, que é o logaritmo, neste caso o ln. Então fica c ln de 3 igual a ln de 1000. Ok? Ou seja, o meu c será igual a ln de 1000 a dividir por ln de 3. Ok? E o meu k eu já sei que é igual a ln de 3. Pronto, já tenho as condições todas para responder de forma completa à pergunta. Eu vou então escrever aqui a minha função. Y será então igual a E elevado, portanto no k vou pôr ln de 3, abrir parênteses, t, o t é o meu t, a minha variável independente, continua lá. E aqui fica ln de 1000, estou a colocar aqui no lugar do c, ok? A dividir por ln de 3. E agora reparem que posso ali fazer uma simplificação, portanto, y igual a E, vou fazer a distributiva aqui com ln de 3, ficamos com t ln de 3, ou ln de 3 vezes t, é a mesma coisa, mais... E agora o ln de 3, ao ir multiplicar com esta fração, corta com o de baixo e ficamos aqui só com ln de 1000. Ok? Esta é então a resposta à pergunta, que eu vou até aqui sublinhar outra cor para ficar mais nítido. Esta é a nossa função, ok? Que dará então o valor que nos dá o número de micróbios em cada instante, portanto, dependendo aqui deste t. Ok? Bom, então, até uma próxima!